Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um vídeo aqui do YouTube da Finclass. Meu nome é Gui Cadonhoto, eu sou especialista em renda fixa e estrategista da Speech. E hoje eu invadi aqui o YouTube da Finclass para falar sobre um assunto muito importante. Algo que você nunca viu por aí, que é o conceito de marcação a mercado. Como que você pode utilizar esse conceito, entendendo muito bem, para fazer com que a renda fixa seja, na verdade, uma mina de ouro para os seus rendimentos. Então, fica aqui que eu vou explicar de maneira bem simples e descomplicada como que ela funciona. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou dar um exemplo muito simples e depois eu vou para a parte mais técnica, para que ambas as pessoas consigam entender o que é e depois como você consegue aplicá-la na prática. Então, por exemplo, começando com a definição efetiva do que é marcação a mercado. Marcação a mercado nada mais, nada menos é do que você reconhecer o preço de um ativo de renda fixa pelo seu valor justo. Como assim, Gui? Eu preparei um exemplo simples para que você entenda o conceito e depois a gente vai para a parte técnica, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que João comprou um notebook por $500. Hoje, o dólar, vamos supor no nosso exemplo aqui, está valendo R$5. Então, o João, na verdade, ele pagou R$2.500 por um notebook. O que acontece? Depois de 6 meses, o Brasil não é aquele país lá muito estável, política e economia nem sempre aí estão caminhando muito bem, e o dólar acaba de subir para R$6, um único dólar. O que acontece com o preço desse notebook? Ele passa a valer R$3.000, porque o notebook continua valendo os mesmos $500, só que agora o preço do dólar é de R$6. Então o notebook que antes valia R$2.500 vale R$3.000. O Gui, ele precisa vender para fazer essa marcação ao mercado? Não! Basta apenas que o João saiba que o seu bem saiu de R$2.500 para o valor de R$3.000, tá certo? Então, como é que a gente aplica isso numa carteira de renda fixa? É simplesmente você vê na conta da sua corretora que o preço de um investimento, de um título de renda fixa dentro da sua carteira de investimentos saiu de R$2.500 para R$3.000, ou seja, teve uma valorização de R$500, sem necessariamente você precisar vender, tá certo? Isso é muito importante. Você consegue observar que o seu título se valorizou sem que você precise vendê-lo. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Aqui o João, ele comprou um notebook, tá certo? E ele sabe que ele está valendo R$3.000. A Maria, por outro lado, comprou o mesmo notebook na mesma data do João, os mesmos $500, o dólar naquela época estava R$5, ou seja, pagou R$2.500 por esse belíssimo notebook aqui, bem representado pela nossa ala artística. Bom, só que a Maria, ela segurou esse notebook, ela ficou com esse notebook por muito mais tempo do que o João. Olha só, então o dólar foi para 6, só que depois o Brasil começou a se ajeitar, as coisas começaram a melhorar no Brasil, política, economia, inflação caiu e tudo mais. O que aconteceu com a nossa moeda? Se valorizou. O dólar saiu de 6 e veio para 4. O que aconteceu com o notebook da Maria? Olha só, vale os mesmos $500, vamos supor que a Maria utilize pouco ele aqui, mas para passear, mostrar foto para as amigas. O notebook continua valendo os mesmos $500, porém o dólar agora caiu para R$4. Ou seja, o valor do notebook que a Maria tem consigo vale R$2.000. Perceba, João, nesse exato momento, ele conseguiu ganhar, o seu bem estava valendo mais, tinha se valorizado. A Maria, por outro lado, como continuou com o notebook por mais tempo, observou o valor do seu bem, do seu ativo, se desvalorizar, tá certo? A Maria precisa efetivamente vender para reconhecer essa perda no valor do seu patrimônio? Não! A marcação a mercado significa reconhecer a perda, a desvalorização que um ativo tem dentro da sua carteira de investimento. Seria mais ou menos como a Maria perceber que hoje o notebook dela não vale mais R$2.500, e sim R$2.000, tá certo? Agora, Gui, como que nesse exemplo aqui eu consigo ganhar ou perder com a marcação a mercado? Simples. Se o João, neste exato momento, tivesse vendido o seu notebook, ele teria um ganho de R$500 via marcação a mercado, porque ele comprou um bem que valia R$2.500, depois ele passou a valer R$3.000, vendeu esse notebook aqui, embolsou de lucro R$500. Já a Maria, se ela optasse por vender o notebook neste exato momento, ela teria perdido R$500 através do processo de marcação ao mercado. Agora a gente vai para a parte técnica, tá? Matemática, não se assusta que eu vou te explicar de uma maneira bem simples com gráfico, tá bom? Vamos lá.
como que funciona. Você já tá vendo esse gráfico, você já fechou, não fecha. Você vai conseguir entender de uma maneira simples e nunca mais você vai fazer besteira na hora de investir em um título de renda fixa, tá bom? Aqui eu peguei um exemplo de um título pré-fixado, um título público pré-fixado que está disponível na plataforma do Tesouro Direto, tá bom? Quais são, Gui, os ativos dentro da renda fixa que sofrem com marcação a mercado? Ou seja, que os seus preços oscilam de maneira relevante tanto para cima quanto para baixo ao longo dos dias, semanas e meses. São dois tipos, os pré-fixados e os indexados à inflação. Já os pós-fixados, o Tesouro Selic, aquele CDB e percentual do CDI, esses não sofrem tanto com marcação a mercado, o seu preço ele oscila de maneira mais linear, tá? Agora, os pré-fixados, indexados à inflação, funcionam mais ou menos como o notebook da Maria e do João, tá? Só que no exemplo eu peguei aqui um tesouro pré-fixado que vence no ano de 2025, tá? Uma coisa que você tem que ter em mente é que todo tesouro pré-fixado, ele vale R$1.000 no seu vencimento. Mas hoje o preço desse título, pessoal, tá valendo R$738. Poxa, Gui, como que isso acontece? Como é que eu sei que o meu título está valendo R$738? Bom, a gente vai fazer o seguinte, se ele vale R$1.000 no vencimento, tá valendo 738 hoje, qual que é a conta para eu saber? A gente tem que ver qual que é a taxa de juros que ele está sendo negociado. A taxa de juros que esse título está sendo negociado hoje é exatamente essa aqui no gráfico verde, né? Está escrito aqui em verde, 12,82% ao ano. Isso significa que se você comprar um título pré-fixado, esse título pré-fixado, carregá-lo até o vencimento, até o dia 1º de janeiro de 2025, você vai ganhar 12,82% ao ano, tá certo? Como é que a gente chega no valor dele hoje sabendo que ele vale R$1.000? Vou pegar esses R$1.000, vou descontar uma taxa de 12,82% ao ano. Quanto que ele vale? Um ano para trás, R$886. Pego e desconto mais 12,82% em cima desse valor. Quanto que ele vale? R$785. Pego e desconto mais essa taxinha aqui. Quanto que ele vai valer hoje? R$738, tá bom? Então hoje, aplicando essa taxa de juros, que é o que está na plataforma do Tesouro Direto, a gente chega no valor justo desse título, que é de R$738. Agora, Gui, como que um pré-fixado ele sofre marcação a mercado, ou seja, o seu preço oscila, né, hoje? Vamos ver, aí eu preparei outro quadro aqui para vocês. Vamos supor então que a taxa desse mesmo Tesouro Pré-fixado 2025, que a gente acabou de fazer a conta, suba de 12,82 para 13,82%. O que acontece com o preço dele hoje? Dá uma olhada, ele vai valer os mesmos R$1.000 no vencimento, só que agora, ao invés de descontar por uma taxa de 12,82, eu vou descontar por uma taxa de 13,82. Desconto por 13,82 vai para 878, desconto por mais 13,82, novamente 13,82 até chegar a data de hoje, aqui ó, 2022, aqui estamos. Qual que é o valor desse título, fazendo essa continha? R$678. Perceba só uma coisa, aqui ele estava valendo 738. Como a taxa subiu, olha o que aconteceu com o preço do ativo hoje, caiu para R$678. Portanto, se você comprou esse Tesouro Pré-fixado 2025, quando ele estava sendo negociado a taxa de 12,82 e hoje essa taxa está a 13,82, perceba que você perdeu dinheiro. Isso significa como se você tivesse comprado o notebook na situação da Maria, tá? Depois o dólar caiu e você observou uma desvalorização no preço do seu patrimônio, do seu ativo, dentro da sua carteira de investimentos. E isso significa que comprar título pré-fixado é ruim, eu sempre vou perder, não significa que eu perdi dinheiro, eu preciso vender quando isso acontece? Não, de novo, marcação a mercado significa reconhecer uma alteração no valor de um título de renda fixa dentro da sua carteira de investimentos. Aqui, você só está observando que o preço dele verdadeiramente oscilou. Isso significa que ele só oscila para baixo e só perca o dinheiro com um título pré-fixado? Não, vamos a outro exemplo aqui. Agora vamos supor que depois disso, depois da taxa ter subido para 3,82, nos meses seguintes, nas semanas seguintes, ela caiu e caiu de maneira bem forte. Dessa vez, ela saiu de 13,82 e foi para 9,82% ao ano. Vamos ver o que acontece com o preço desse Tesouro Pré-fixado 2025 hoje. No vencimento, lá em 2025, vai valer os mesmos R$1.000. Só que agora, ao invés de eu fazer a continha com uma taxa de 13,82, eu vou fazer por uma taxa de 9,82%, tá?
Então, faço uma vez, trago para o ano 2024, trago agora para o ano de 2023 e efetivamente trago para o ano de 2022, para hoje. Qual que é o valor desse ativo? R$ 755. Perceba que o meu ativo, ele se valorizou bastante, ó, de 678 para 755, somente por conta de uma alteração na taxa de remuneração desse título pré-fixado. Gui, para ganhar esse dinheiro eu preciso vender? Ora, para você pegar o dinheiro na mão, sim, você precisa vender, mas o que você tem que entender é que pela marcação a mercado, o seu patrimônio, a sua carteira de investimento já está apresentando uma valorização relevante. De novo, marcação a mercado não significa que você precisa vender o ativo, significa que você está reconhecendo uma alteração no preço de um ativo de renda fixa dentro da sua carteira de investimentos. Nesse exemplo, uma alteração positiva no preço, no exemplo anterior, uma alteração negativa, tá bom? Agora uma pergunta que você pode ter ficado aí na sua cabeça. Gui, mas como é que essa taxa aqui, ela oscila? Ela estava lá em 12,82%, hoje ela está em 12,82%, depois aqui na nossa simulação ela foi para 13,82% ao ano, depois ela caiu para 9,82% ao ano. Por que que essa taxa oscila? Essa taxa nada mais, nada menos é do que a expectativa do mercado de Selic para os anos até o vencimento. Como assim, Gui? O que você está tentando me explicar? Estou tentando te dizer que aqui no nosso primeiríssimo exemplo, né? Às vezes eu fico de costas aqui, mas é porque aqui a tecnologia ainda está um pouquinho para trás, tá bom? Já já a gente chega lá. Mas olha só, no exemplo aqui de 12,82%, o que isso significa? O que o mercado está enxergando? Que a expectativa de Selic média anual de hoje até 2025 é de 12,82% ao ano. Então o mercado acredita que a Selic de hoje até janeiro de 2025, na média, seja de 12,82% ao ano. Hoje ela está um pouquinho mais alta, só que o mercado então espera que ela ceda no meio do caminho, de modo que a média seja 12,82% ao ano. Aí no nosso cenário, na nossa próxima simulação, essa taxa aqui, ela veio para o patamar de 13,82% ao ano. O que isso significa? O mercado aumentou a expectativa de juros médio para esse ano, né? Pode ser por uma inflação um pouco mais alta, né? Pode ser aí por uma postura do nosso Banco Central indicando que ele precisa subir mais a taxa de juros. O que acontece é que o mercado espera agora uma Selic média de hoje até 2025 mais alta, tá bom? De 3,82% ao ano. Poxa, e depois, Gui, o que aconteceu? Significa, pessoal, que o mercado pode ser por uma série de fatores, uma queda repentina na inflação, uma derrubada na atividade econômica do Brasil, passou a enxergar que uma taxa Selic menor seria implementada pelo nosso Banco Central. E aí a expectativa média de juros de hoje até 2025 caiu de 3,82% ao ano para 9,82% ao ano. Então perceba que quando a taxa de um título pré-fixado sobe, o seu preço cai, tá? O inverso, porém, é verdadeiro. Quando a taxa desse ativo cai, o preço sobe. Por isso a gente tem que ficar atento para ganhar dinheiro com marcação a mercado na expectativa de juros do mercado para os próximos anos, tá? Então, Gui, essa oscilação de preço acontece com todo o título pré-fixado, todo o título indexado à inflação? Não, pessoal. Essa oscilação de preços você pode enxergar dentro dos seus ativos de renda fixa na carteira, que são títulos públicos. Títulos de crédito privado como CDB, LCI e LCA, você não enxerga essa oscilação de preço. Por mais que o valor justo desses ativos estejam oscilando, você não consegue enxergar. Isso aqui está acontecendo no CDB, na LCI, na LCA, só que você não enxerga. A sua corretora não mostra isso para você. Isso acontece com seus títulos públicos. Gui, como é que eu faço para olhar essa expectativa de juros médio para os próximos anos? Basta você entrar no site do Tesouro Direto e verificar a taxa que os títulos pré-fixados estão sendo negociados. Todas as taxas dos títulos pré-fixados, na verdade, representam a expectativa média de Selic, CDI, de hoje até o vencimento anual, tá certo? É um pouquinho complicado, mas espero que vocês tenham entendido. Agora a pergunta é que não quer calar. Mas será que agora é a hora de você investir em títulos pré-fixados, indexados à inflação, esses que tendem a sofrer marcação a mercado, ou seja, apresentar a variação relevante no preço do seu ativo?
dia a dia? Olha só, os momentos mais atrativos para a gente adquirir pré-fixados e indexados à inflação normalmente são nos períodos em que o Banco Central, nossa autoridade monetária, está terminando de subir a taxa de juros, que é exatamente o momento em que estamos vivendo hoje. Por que, Gui? Normalmente esses são bons momentos para a gente adquirir. Porque depois que o Banco Central termina de subir a taxa de juros, muito provavelmente a expectativa para o futuro ela começa a cair. E aí você observa valorização no preço dos seus ativos pré-fixados, indexados à inflação. Mas cuidado, não é a hora de você pegar todo o seu dinheiro e comprar pré-fixado e indexado à inflação à torta e à direita. Existem alguns riscos aí na frente, a inflação ainda está elevada, mas eu acredito que de fato seja o momento para você começar a colocar um pouquinho deles dentro da sua carteira de investimentos. Então, se você ficou com alguma dúvida e ainda restou alguma dúvida sobre marcação mercado, como é que você pode ganhar ou perder dinheiro com ela, deixa aqui o seu comentário e não se esquece de se inscrever no canal, porque vai ter muito conteúdo aqui sobre renda fixa, ação, fundo imobiliário, investimento global e tudo mais. Te vejo na próxima.